Olá, bom momento a todos e a todas. Sou Domício Maciel, professor do Departamento de Matemática da UFMA, e com esse vídeo, o objetivo é mostrar a evolução do pensamento humano com relação ao conteúdo função, desde os pensamentos primeiros daqueles que, no seu tempo, ainda nem sabiam contar, mas que utilizavam um artifício para controlar as quantidades de objetos que eles tinham, de animais. E assim nós vamos apresentar essa evolução até chegar o conceito, a definição de função que a gente já encontra nos livros didáticos, né, do ensino médio. E agora nós vamos ampliar esse conhecimento a partir do conceito mais fundamental do conteúdo função. Naquele tempo, que o homem ainda não sabia contar, ele precisava controlar suas quantidades. E se ele era pastor, ele precisava saber se a quantidade de animais que saíam para o pasto era a mesma quantidade de animais que retornavam no final do dia. Então ele criou um mecanismo, né, que hoje nós chamamos de correspondência. Como é que ele fazia? De manhã cedo, para levar os animais para se alimentar, ele fazia o seguinte: ao passar um animal pela porta do curral, ele pegava uma pedrinha e colocava dentro do saco. Pronto, essa pedra significava que um animal tinha saído. E assim ele ia fazendo uma a um, até o último sair. Então ele tinha uma segurança. Quando ele voltasse, ele ia fazer um processo inverso. À medida que o animal ia passando, ele tirava uma pedra. Ia passando e ele tirava uma pedra. E aí, no final desse processo, ele ia se deparar com 3 situações. Uma primeira, que era ideal, é que ao passar o último animal, acabava a última pedra de tirar do saco. Essa é uma situação. Então ele ficava tranquilo, ia dormir, né, jantar, dormir, já pensando no outro dia. Mas tinha uma segunda situação. Aquela que, ao passar o último animal, ainda tinha pedra dentro do saco. Isso era preocupante. E uma terceira situação. Já tinha acabado as pedras e ainda tinha animal para passar. Outra preocupação. Eu vou deixar para vocês pensarem qual seria a atitude que ele deveria tomar, ou ele tomava, nessas 2 últimas situações que nós contamos. Muito bem. Para utilizar esse modelo de controle de quantidade e evoluindo para o pensamento matemático e formalizado séculos depois, nós vamos então dar o nome aos bois. Os animais que precisavam ser contados ou controlados, nós designaremos de antecedentes. E o instrumento, o objeto que servia para fazer a correspondência,
aquela quantidade que queria contar, chamaremos de consequentes. E esses dois conceitos nós vamos então trabalhar com eles para, no final desse vídeo, a gente chegar à definição de função. Okay? Esse processo de correspondência a gente ainda encontra hoje muito simples no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui há aqueles que utilizam o ônibus para ir à universidade ou à faculdade. E aí, então, pela correspondência passageiro e poltronas, dá para saber, e isso fazendo uma correspondência 1 a 1, dá para saber se a quantidade de passageiros é maior do que a quantidade de poltronas, sem precisar contar. Porque para cada passageiro que entra, vai ter uma poltrona esperando. Mas pode ser que, depois de uma certa quantidade de passageiros ter entrado, não existir mais poltronas para ele sentar. Quando ocorre isso, a gente sabe claramente, evidentemente, sem precisar contar, que o número de passageiros é maior do que o número de poltronas. Pode ser que, em um determinado momento do trajeto do ônibus, ocorra de você observar poltronas vazias. Significa que há mais poltronas que passageiros. Pode ser que o número de todas as poltronas estejam ocupadas e ninguém em pé. Então isso se dá por quê? Porque faz-se uma correspondência 1 a 1. Para cada passageiro só pode ter, ou para cada poltrona só pode ter um passageiro. Não dá para estar, por exemplo, num banco ou um ponto do ônibus, tendo 2 poltronas, sentar 3. Ou seja, é complicado. Pode ocorrer alguma situação assim, quando 2 pessoas são amigas e então uma senta no colo do outro ou da outra. E aí, nesse caso, não vai estar havendo mais correspondência 1 a 1. Né? Vai ter correspondência vários a 1. Ok? Então, vamos então, a partir dessa ideia de correspondência, apresentar o tipo de correspondências que nós temos e que são fundamentais para a gente entender a ideia de função. Por exemplo, nós vamos ter a correspondência completa. Quando isso ocorre? Quando todo antecedente tem pelo menos um consequente. Ou seja, não há antecedente sem o seu correspondente consequente. Esta é uma correspondência completa. Pode ser que o consequente esteja relacionado a 2 antecedentes ou mais. Mas, no caso da completa, nós vamos entender que cada antecedente tem pelo menos um consequente. Se essa relação for 1 a 1, teremos uma correspondência unívoca. Ou seja, para ela ser uma correspondência unívoca, é necessário que ela seja completa e 1 a 1. Ok? Vamos discutir um pouco mais sobre isso, considerando uma sala com 4 pessoas. E aí nós vamos ter 2 situações, primeiramente.
situação, a situação 1 e a situação 2, em que a situação 1 e 2, elas, no conjunto dos antecedentes, nós temos pessoas, e no conjunto dos consequentes, nós temos nomes. Veja na situação 1 que todas as pessoas têm um nome. Observamos que o nome José está relacionado com duas pessoas, ok? Mas nós não temos nenhuma pessoa com dois nomes, certo? Ou seja, cada pessoa só se corresponde com um nome. Na situação 2, temos também 4 pessoas e 4 nomes distintos. Ou seja, nas situações 1 e 2, nós temos uma correspondência completa. Ok? No caso que observamos, cada antecedente só se corresponde a um consequente, ou seja, a correspondência é completa e 1 a 1. Logo, nos casos 1 e 2, nós temos correspondências unívocas. Resumindo, toda pessoa tem um nome e somente um. Essa correspondência ou relação é denominada de unívoca. Para ser unívoca, ela precisa ser completa e 1 a 1. Ok? Vamos fazer agora uma inversão, uma troca. Os nomes passarem a ser antecedentes e pessoas passarem a ser consequentes. Veja só. Aí nós temos mais duas situações, a 3 e 4, em que os nomes são os antecedentes, e observamos no caso 3 que o nome José se relaciona a duas pessoas. O nome Ana a uma e o Carlos a uma pessoa. Então ela é uma correspondência completa. Mas não é unívoca, porque não é 1 a 1. Só pelo fato do o nome José está relacionado a duas pessoas. No caso 4, nós temos também cada nome correspondendo a uma pessoa. E somente uma pessoa. Então ela é completa. Mas ela é unívoca também, porque ela é 1 a 1. Ok? Então, nessa troca de nomes de pessoas, nós temos uma reciprocidade. A situação 1, as correspondências 1 e 3, como 2 e 4, elas são recíprocas entre si. No entanto, nessa situação que nós estamos vendo agora, só a 4 é unívoca, como eu disse ainda agora. Assim, nós vamos poder concluir que 2 e 4, as duas correspondências 2 e 4, elas são unívocas e recíprocas. E por isso elas são chamadas de biunívocas. Ok? Isso vai ser importante para a gente entender outros conceitos mais na frente.